Bom dia, queridos. É uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor para aprendermos da palavra do Senhor. É bom deixar um comunicado bem rápido, né? Pastor Benhor não está conosco nesta manhã, está em Vitória ainda, naquele último dia de trabalhos convencionais, as últimas 2 sessões que haverão ainda hoje. Mas a diretoria da nossa convenção já foi eleita ontem, né? Pastor Euquias Paim é o novo presidente, né? E tem toda uma diretoria também de pastores e irmãos que estão colaborando ali também. Muito bem, vamos continuar nossa série de mensagens pela domingo de manhã, que é Ame o Próximo. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, do 43 ao 48. Mateus, capítulo 5, do 43 ao 48. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por este dia, pela leitura da Tua santa e bendita palavra, e rogamos ao Senhor, ó Pai, que fale aos nossos corações aquilo que é desejo do Teu coração. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo e bendito de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos hoje debruçados sobre uma temática bem, não digo difícil, mas um pouco complicada, assim por dizer, trabalhar o amor àqueles, não sei se inimigo é uma palavra forte de ser utilizada, mas aqueles que nós não temos assim uma afinidade melhor, ou não somos tão chegados, ou temos algum tipo de diferença, ou alguma coisa contra aquela pessoa, né? Mas sabemos, queridos, que ser cristão é nadar contra a correnteza, né? E implica numa prática de vida que supera toda e qualquer expectativa. É justamente isso que Jesus vai nos ensinar nesse texto de hoje, ao falar acerca do dever que temos de amar todas as pessoas, sem exceção, sem olhar a quem, o que aquela pessoa tem, o que ela fez ou o que ela faz. Até mesmo aqueles que nós podemos considerar, que até no politicamente correto é muito difícil usar essa palavra hoje, os inimigos, ou aqueles que nos perseguem. O Senhor Jesus demonstra que na prática do amor, a expectativa comum que normalmente esperada é que ele seja apenas demonstrado por aquelas pessoas que, de alguma forma, se apresentam que são fáceis de se amar, ou pessoas que nós não temos nenhuma barreira ou impedimento de demonstrar empatia, amor e carinho por essas pessoas. Mas no texto que nós estamos debruçados hoje, o Senhor Jesus corrige uma interpretação equivocada daqueles homens daquela época, que eles tinham feito de Levítico 19, 18. E é diante disso que nós vamos observar o desafio da temática de hoje.
Muito bem, estamos no capítulo 5 de Mateus, né? Dentro do Evangelho de Mateus, nós já temos conhecimento que existem pelo menos 5 grandes ou médios discursos, assim por dizer, e estamos exatamente naquele que é o Sermão da Montanha, né? Que ele vai sendo caracterizado de 1 a 12 como as características dos filhos de Deus, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados exatamente... Só dá uma olhadinha aqui. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, né? São características dos filhos de Deus, são as bem-aventuranças, né? Do 13 ao 16 desse mesmo capítulo, vamos observar os papéis dos filhos de Deus no mundo, né? Quem somos nós e que devemos ser? Devemos ser sal e ser luz. A partir dos 17 ao 20, vamos observar Jesus sendo o cumprimento real da lei, né? Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 19. A partir do 21 ao 48, nós vamos observar Jesus mostrando o real e verdadeiro entendimento acerca da lei. No 21 ao 26, ele dá a verdadeira interpretação sobre o homicídio, no 27 ao 30, sobre o adultério, do 31 ao 32, sobre o divórcio, do 33 ao 37, sobre os juramentos, e do 38 ao 42 sobre a vingança. E agora, nesse texto, Jesus mostra o real e verdadeiro entendimento acerca do amor ao próximo, do 43 ao 48. Então, se podemos tirar uma ideia central para começarmos a trabalhar este texto nesta manhã, é que todo cristão deve exercer o amor ao próximo em todas as circunstâncias, pois isso demonstra obediência e amor a Deus. É importante nós observarmos que um erudito judeu muito conhecido disse que esta passagem que nós estamos debruçados hoje é a porção central e mais famosa do Sermão da Montanha. E verdade que em todo o Novo Testamento, nenhuma outra passagem contém uma expressão tão concentrada como esta da ética cristã acerca das relações pessoais. Para o leitor corrente, estas palavras podem servir como uma descrição da essência do cristianismo na sua prática, como ele deve ser vivido, como ele deve ser abordado. Até os que jamais entraram ou pisaram numa igreja sabem que Jesus falou destas coisas. Ame o próximo, ame o próximo. E com muita frequência, estes mesmos condenam os cristãos que se dizem praticantes, mas não cumprem este ideal moral proposto pelo Mestre Jesus. Ao estudar esta passagem, nós vamos observar o que realmente Jesus quis dizer, o que ele realmente exigiu dos seus seguidores. Vamos observar o que Jesus quer dizer quando ele nos manda amar os nossos inimigos. Mesmo que esta palavra inimigo ainda se torne bem forte para os dias de hoje, mas não deixa de ser uma realidade em muitas situações e em alguns corações também. Vamos olhar o texto, versículo 43, 44 e o 45 também. Vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. 44, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Um primeiro ponto importantíssimo que nós podemos tirar já deste texto é esta afirmação: odeie ou odiarás o teu inimigo.
Queridos, esta é uma adição que não está nas Escrituras. Ela se desvia da lei do amor, mas ela deveria ser uma interpretação popular daquela época. O manual de disciplina de Qumran contém a seguinte regra: amar todos o que ele escolheu e odiar a todos que ele rejeitou. 1 Qumran 1:4. Jesus repudia essa conclusão rabínica. Essa declaração ela não aparece na lei, ela não consta em Levítico 19:18. Ela foi um acréscimo ilegítimo dos mestres da lei. Passagens como Êxodo 23:4 e 5 indicam exatamente o contrário. O Talmud não fala sobre o amor pelos inimigos também. Mas em Romanos, capítulo 12, verso 20, o que diz? Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Paulo cita Provérbios 25 para provar que nós devemos tratar os nossos inimigos de forma amável, de forma cordial, de forma empática. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Ele mesmo fez isso quando estava pendurado numa cruz. Então, primeiramente, o que nós podemos observar é desmistificar ou corrigir, assim por dizer, acerca do ódio aos nossos inimigos. É uma interpretação totalmente equivocada. Nós não devemos odiar os nossos inimigos, ou aqueles que nós temos alguma diferença. Um outro ponto importante dentro desse texto que nós estamos debruçados aqui, é o substantivo ágape, verbo agapau, o amor ágape, né? Assim por dizer, para facilitar no entendimento. Ágape é a palavra que se usa no nosso texto, e o verdadeiro significado desta palavra é benevolência invencível, infinita bondade. Então, se consideramos uma pessoa com ágape, esta classe de amor, não nos importará o que a pessoa possa fazer, ou o que a pessoa possa nos fazer, não nos importará na maneira que ela nos trate, ou se ela nos insulta, ou se ela lança injúria contra nós, ou se ela nos ofende. Nós nunca permitiremos que o nosso coração seja invadido por qualquer outro sentimento a que não seja a mais elevada boa vontade, a benevolência invencível, a infinita boa vontade. Pois sempre nós olharemos acerca desse prisma, boa vontade, benevolência invencível, que busca em toda, qualquer situação, qualquer circunstância, um melhor bem para o outro. Não olha para si. E muito dessas discussões que nós temos acerca de inimigos e ódios e diferença nas relações pessoais, queridos, se dá pelo nosso egoísmo. O ser humano é muito egoísta. Muito, muito egoísta. E o egoísmo, quando toma conta do nosso coração desta forma, pensamos em nós, pensamos naquilo que pode nos beneficiar a qualquer circunstância. Com certeza não é no bem do outro ou coisa parecida. Esse amor ágape, de benevolência invencível, de infinita bondade, é um amor que se parece com a atitude amorosa de Deus pelos pecadores. João 3,16. E, portanto, é uma prova que testifica. Vale lembrar aqui, queridos, que a salvação não se dá pelas obras, ou não se dá pelas obras, mas estas testificam aqueles que agem assim, pois se mostram serem verdadeiros filhos de Deus. Então, nós vamos observar exatamente que este amor, ou essa atitude amorosa, ela se aproxima muito e muito daquela que Deus teve
por nós, os pecadores. Em suma, isso significa que nós devemos amar a pessoa, não importa quem ela seja, ou o que ela tenha feito contra mim, ou contra você. Esse amor, queridos, não é uma questão de sentimento, mas acima de tudo é uma questão de atitude, e de atitude benevolente. Então, como nós já observamos, Jesus refuta a tendenciosa e errada interpretação dos doutores da lei, dizendo que nós devemos odiar os nossos inimigos em vez de amar e de orar por eles. Em vez de imitarmos os vingadores ou aqueles justiceiros que tentam comprar e pagar a justiça pelas próprias mãos, nós, como filhos de Deus, devemos imitar o Pai que derrama as suas bênçãos comuns sobre homens bons e sobre homens maus. Mas é importante porque quando nós abordamos acerca do amor, sempre vem na nossa mente uma experiência que nasce debaixo de afeto, de carinho, um sentimento, algumas coisas boas que vêm nascendo dentro da gente, pois a mesma se corresponde, com uma harmonia, planos de afetos profundos que muitas vezes nascem dentro do nosso coração. Mas no caso daqueles que nós consideramos inimigos ou pessoas que nós temos alguma dificuldade, e aí, como se comportar? Como deve ser o nosso proceder diante dessas pessoas? Neste caso, em especial, o amor não é algo só do coração. E aqui em especial participa também a nossa disposição, a nossa vontade. Não é algo que nós não poderíamos evitar. Pelo contrário, é algo que nós devemos nos propor a fazer. Pois estamos tratando do inimigo. O inimigo é um indivíduo que odeia alguém e que busca prejudicar esta pessoa. E quando nós nos propormos a fazer o que deve ser feito, aí sim, queridos, não simplesmente aquilo, nós gostamos da pessoa, então naturalmente deve ser mais fácil o relacionamento. Mas diante de alguém que nós podemos ter alguma diferença, mas eu não quero, não vou me relacionar, não quero evitar, não sei o quê, não gosto. Não se trata exatamente assim. Quando nós nos propomos a fazer o que deve ser feito, nós construímos uma vitória e uma conquista à frente dos sentimentos que experimentamos de forma instinta, muito parecidas que o homem natural também experimenta. Então, ágape não é um sentimento do coração que sobrevém de forma espontânea. Acordei hoje amando estas pessoas, sarando aquelas feridas. Não, sem que peçamos e que nem procuremos. O amor ágape está atrelado também a uma determinação da nossa mente, graças à qual nós obtivemos aquela que nós conhecemos como invencível boa vontade, exatamente, até por aqueles que nos ferem e até por aqueles que nos insultam. Mas em miúdos, assim por dizer, ou para melhor esclarecer, na verdade, nós só podemos exercer esse amor ágape quando Jesus nos capacita a vencer o nosso homem carnal, a nossa tendência natural. Quando Ele nos capacita a vencer a ira, a vencer o ressentimento, a vencer a mágoa, a vencer o rancor e a alcançar essa inquebrável boa vontade para todos os homens. Este amor também significará que nós nunca administraremos um castigo ou uma punição ou qualquer outra coisa para satisfazer o nosso ego, para satisfazer o nosso desejo de vingança, mas sim, sempre para que possamos sim alcançar ou que a pessoa possa conseguir ser uma pessoa melhor. Toda disciplina, o castigo, ou qualquer coisa parecida, que for administrado por um filho de Deus, por um cristão, ele deve procurar não obter essa retribuição ou essa vingança, mas o caminho é cura e restauração. Cura e restauração.
Cura, restauração e reconciliação. Cura, restauração, reconciliação, perdão, amor. Este é o caminho. Nunca se tratará de um castigo meramente retributivo e sempre será uma forma de procurar o remédio da situação. Nada de paga na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, justiça dos homens, tribunal do crime, tribunal da morte, tantas outras coisas que nós vemos por aí. Nós estamos acima de todas estas coisas, se nós somos os filhos de Deus. Mas ok, exatamente isso. Quem pode obedecer este mandamento de amar o próximo? São todas as pessoas, são todos os homens. Deve-se notar que só os cristãos, remidos no sangue de Cristo Jesus, podem obedecer este mandamento. Somente a graça de Jesus pode pôr em alguém condições de experimentar o amor ágape, a benevolência invencível para com todos os seus semelhantes na relação cotidiana com eles. Somente quando Cristo vive em nosso coração é possível desaparecer o rancor, é possível desaparecer o ódio, é possível desaparecer a mágoa, a tristeza, o ranço, com muito é usado, e florescer o amor, a cura, a restauração e o perdão. Alguns dizem que o mundo seria perfeito se todos os habitantes ou moradores vivessem segundo os princípios estabelecidos no Sermão da Montanha. Mas, queridos, a realidade é que ninguém pode sequer começar a viver estes princípios sem a ajuda de Jesus. Necessitamos de Cristo para sermos capazes de viver segundo os seus mandamentos, segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Este é um grande desafio. Vamos olhar os versos 46 e 47. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Muito bem. Amar somente aqueles que nos amam pode nos nivelar. A palavra de Deus nos nivela com os publicanos. Os judeus desprezavam os publicanos. Os fariseus, um dos 3 grupos entre os judeus da época de Jesus, ao lado dos saduceus e ao lado dos essênios, eles deixaram claro o seu desdém, o seu desgosto para com os publicanos. A palavra publicano aqui, ela vai significar que Jesus estava dizendo à multidão que o nosso amor é apenas recíproco. Não somos melhores que um cobrador de impostos. A comparação, ela deve ter causado um impacto muito grande diante daquela plateia e da audiência que estava ali. Ser comparado com um publicano. Dada a baixa estima que as pessoas tinham pelos cobradores de impostos, é notável que Jesus passasse algum tempo com eles. A razão pela qual ele já esteve comendo aquela refeição em Marcos 2, com muitos cobradores de impostos, é que ele tinha acabado de chamar Mateus, um cobrador de imposto, para ser um dos seus 12 discípulos. Mateus estava dando um banquete, porque queria que o seu círculo de amigos conhecessem a Jesus. Muitos acreditaram em Jesus e passaram a segui-los. Quando os fariseus perguntaram aos discípulos, por que ele come com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondeu à indignação daqueles, declarando o propósito do seu ministério. Não são os que precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Então, é muito importante, diante dessas coisas e diante daquilo que Jesus propôs aqui, nós não nos nivelarmos exatamente com os publicanos. Eram pessoas que não eram quistas na região, eram pessoas que não eram benquistas, e também tinham exatamente a postura de amar aqueles que o amor era recíproco entre os seus conhecedores, e não
entre os outros. Saudar aqueles que apenas nos cumprimentam não nos tornam melhores que os gentios. E os gentios na Bíblia, nós basicamente já conhecemos, eram aquelas pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, né? A palavra gentios na Bíblia aparece muitas vezes na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, mas dependendo do contexto, o significado gentio, sim, pode apresentar diversas variações. Agora sim, a pergunta que fica é: qual é a nossa atitude diante das pessoas que complicam a nossa vida? Nós ficamos indecisos, nós ficamos cheios de raiva, cheios de ódio, cheios de rancor, ou nós somos diferentes? Ou nós temos a liberdade de ir ao encontro sem medo, sem ódio e sem rancor? Você é capaz de orar por estas pessoas que dificultam e complicam a sua vida? Fazendo que essa oração seja refletida no seu ser cristão, no dia a dia? E o nosso ser cristão, queridos, ele determina a maneira mais correta como nós devemos agir com estas pessoas? Ah, mas eu não tenho inimigo, eu não tenho inimigo. Não tenho inimigo, mas evita falar com um, evita falar com outro. Não tem inimigo, mas dentro de casa as relações não estão tão boas assim. Não tem inimigo, mas esse é um termo que se usa muito. Ah, mas eu tenho ranço desse, tenho ranço daquele. Mas não tem inimigo. O último versículo da manhã, desta manhã, é o 48, que ele vai dizer: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Este é o desafio, é um desafio muito grande. A palavra grega que significa perfeitos é teleios, que se emprega de uma forma muito especial. E não tem nada a ver com nós poderíamos denominar como perfeição abstrata, ou perfeição filosófica, ou metafísica, não. Teleios era uma vítima adequada, né, para ser apresentada como sacrifício a Deus. Era aquele corpo limpo, santo. Também pode-se entender, observar, que o homem, quando alcançava a plenitude da sua estatura física, o homem, né, se formava plenamente homem, ele se alcançava, exatamente poderia se empregar essa ideia de perfeito em oposição, né, ou em comparação com o mais novo, com o menino que ainda estava se desenvolvendo. Ou também nós podemos carregar a ideia do aluno, que conhecia toda a matéria do seu estudo, também poderia alcançar teleios, a altura perfeita nesse sentido, em oposição ou contraposição com aquele que estava iniciando ou com aquele que não dominava plenamente o assunto. Então, de uma outra maneira, essa ideia de perfeição, neste caso, ela se torna plenamente funcional. Algo é perfeito se cumprir o propósito a qual foi criado, a qual foi feito. E a palavra grega, teleios, é um adjetivo que corresponde ao substantivo telos. Telos significa fim, meta, objetivo, propósito. E uma coisa é teleios se ela realizar o seu propósito para o qual foi criada. O homem é perfeito se ele cumprir o propósito para o qual Deus o criou e enviou para este mundo. E qual foi o propósito na qual Deus nos criou e nos enviou para esse mundo? A característica de Deus, queridos, é a benevolência universal, é a boa vontade invencível. Já dissemos que o amor ágape se parece muito com o amor exatamente que Deus teve por nós, os pecadores, que enviou o seu Filho Jesus, não olhando para a nossa culpa e nem para as nossas falhas diante do próprio Pai. Ele agiu de forma completamente
diferente. A grande característica de Deus é o seu amor para os santos e pecadores de forma igualitária, até então, de forma bem geral. Não importa o que os homens lhe possam fazer, Deus não procura senão seu mais elevado bem-estar. Quando o homem reproduz em sua vida a incansável, perdoadora e sacrificial bondade de Deus, se faz semelhante ao Senhor e sim alcança de forma funcional esta perfeição que está administrada aqui nesta palavra do Novo Testamento. Então, para dizê-la de maneira mais singela, o homem mais perfeito é aquele que se importa com o outro. O ensino de toda a Bíblia é somente nós alcançarmos a plenitude da nossa humanidade quando nos assemelhamos a Deus. A única coisa que pode nos assemelhar a Deus é esse amor que jamais deixa de se interessar pelo outro. Faça o que eles façam, seja o que eles possam ter feito contra mim e contra você. Alcançamos a plenitude da nossa humanidade e ingressamos na perfeição cristã quando nós aprendemos a perdoar e a amar como Deus perdoou e como Deus perdoa. Este é o nosso desafio. Mas ele não é fácil. Não é fácil. Nós estamos exatamente caminhando dentro destas expectativas. Que todo dia nós aprendemos uma coisinha a mais. O aperfeiçoamento dos santos, diário, renúncia da carne, renúncia do pecado, renúncia das coisas que nos afastam, renúncia das coisas que não agradam a Deus. Todo dia, todo dia, todo dia. E como conclusão, nós aprendemos algumas coisas nesta manhã importantes. Em primeiro lugar, uma ordem. É uma ordem. Não deixa uma brecha, se eu quiser, se eu não quiser, se for bom, se não for bom, se o dia amanhecer nublado, se o dia amanhecer com chuva. Não, é uma ordem. Em vez de odiar os nossos inimigos ou aqueles que complicam a nossa vida, nós devemos amar e orar por eles. Seja eles quem for, seja a dor que for, seja a mágoa que for, seja o crime, a penalidade, o que for, você pode fazer mais. Jesus pode lhe ajudar a fazer mais. Jesus pode lhe capacitar a perdoar e amar e tirar toda essa mágoa e rancor do seu coração. Com Jesus, nós podemos fazer mais. Em segundo lugar, uma condição. O verso 45 mostrou isso. A única maneira de sermos identificados como filho de Deus é se nós imitamos o caráter divino, pois Ele derrama suas bênçãos comuns não sobre apenas os bons, mas também sobre os maus. Amor de Deus não é sentimento, amor de Deus é uma ação. Assim também nós devemos amar aqueles que nos perseguem, aqueles que complicam a nossa vida, aqueles que nos dificultam, ou esse termo difícil de usar, os nossos inimigos ou adversários. Em terceiro lugar, uma recompensa, Amar os iguais é nos nivelar aos publicanos, ou aqueles que não conhecem também a Jesus. Saudar apenas os irmãos é assemelhar-se aos gentios. Para recebermos a recompensa de Deus, nossa justiça precisa ir além, nosso amor precisa ir além, nossa compreensão precisa ir além, a nossa paciência precisa ir além, nosso perdão deve ir muito, muito, muito além, as nossas obras precisam ir além. E em quarto lugar, um desafio. É o desafio que fica para nós como igreja militante do Senhor, para você que está aí, você que nos assiste, em vez de imitar os publicanos e imitar os gentios, imite a Deus. Imite a Deus todo dia. Mas se Ele me fez isso, eu vou devolver, porque eu sou... Imite a Deus. Imite a Cristo Jesus. Busque como objetivo na sua vida
Sendo Ele perfeito, ama e abençoa até aqueles que não reconhecem. Vá e faça o mesmo. Devemos fazer o mesmo, assim seremos como Ele. Ame seu irmão, ame seu amigo, ame aquela pessoa agradável, aquela pessoa gentil, mas ame a todos, até mesmo aqueles que te perseguem. Demonstre amor a todos e supere as expectativas de todos. Seja perfeito como é perfeito o Pai Celeste. Amém? Que Deus possa ter abençoado a sua vida, que Deus possa ter falado ao seu coração,